momento eu esqueci que eu tava vendo 50 Tons de Cinza, de tão coerente que tava. Eu tava assim, eu não acredito que eu achei isso interessante. Se o Christian Grey sabe usar chicote, eu não sei. Agora, minha língua de chicote, meu filho, eu usarei muito neste vídeo. Vou levar um chicote já. Eu achei que eu ia ficar com vergonha de falar desse filme. Mas esse filme me fez tanta raiva, que eu percebi que não. Desculpa se eu nasci debochada. Primeiro vamos ao fato de que 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo. E vai parecer estranho que eu vou falar, mas saber dessa informação enriquece totalmente a experiência. Tá maluca? Porém, eu já vou começar dizendo aqui, 50 Tons, se é uma fanfic de Crepúsculo, não faz sentido nenhum. Eu não sei de onde a autora conseguiu extrair até sair isso, entendeu? Porque a autora queria que o Christian Grey fosse um Edward. Mas um Edward, ele é do jeito que é porque ele é um vampiro, ele é um morto, ele tem coisas que não dá pra controlar, porque ele é uma criatura sobrenatural. E o Christian Grey, gente, ele é só um cara rico. Então ele pode fazer muita coisa que o Edward faz, mas ele é só um cara. Então a inspiração em Crepúsculo, vamos dizer assim, tá muito baseada na estrutura dos eventos que vão acontecer e eu vou explicar isso já já. Ai, meu Deus. O filme começa com a mini montagem da vida do Christian Grey e da Anastasia, né? Anastasia Steele, da Anastasia. O closet dele, menina, parece o closet de uma loja de shopping. É ali, né? A linguagem visual, enriquecendo, engrandecendo ali a visão que a gente tem do personagem. E aí, no contraste, mostra a Ana, coitada, sendo pobre, lascada. Ele no carrão, que eu nem conheço a marca, não tem como eu falar pra vocês. Aí ela entra no Fusca dela, que ei, também não vamos julgar que Fusca é colecionável, hein? É vintage. É verdade. E daí, gente, já começa a nossa contagem de cenas. A Anastácia, no espelho, mordendo o lábio. Você tá seduzindo quem, minha filha? Não tem ninguém, é só você. Perturbar não, viu? Porque agora eu tô com a minha cabeça bem forte. Ela vai entrevistar o Christian Grey porque a amiga dela, que é jornalista, está doente, que estuda com ela na faculdade. E uma coisa que tava me deixando sufocada é que o filme ele é todo azul, né? Ele é muito cinza. Eu entendo porquê, mas eu tava, sei lá, agoniada com isso. E outra coisa, quando ela chega lá, né, na empresa, uma coisa que eu percebi é que só tem mulher, e mulher bonita, trabalhando pra ele. Gente, esses sinais estão tão claros. Ai, gente, ela chega e cai. Muita gente julga a coitada nessa cena, né? Mas eu não. Eu entendo ela, porque quando você tá inseguro, você tá nervoso, gente, isso poderia facilmente acontecer. Isso poderia facilmente acontecer comigo, inclusive. Mas o que me incomoda nessa cena é como o filme tenta construir ali uma atmosfera de vulnerabilidade. Primeiro porque a cena inteira ela tá sentada e por muito tempo ele fica em pé, já mostrando ali, fazendo essa linguagem não verbal, né, gente? De autoridade, de quem tá no comando. Eu vou te falar que, pra proposta do filme, essa tá até coerente. Eu achei, tipo assim, eu fiquei no conflito comigo mesma, entendeu? Porque era uma coisa que eu tava achando bizarra, mas ao mesmo tempo é muito coerente. Foi até bem dirigido essa parte, entendeu? Do fato da imagem estar casando com o subtexto do filme. Nossa, parece... Por um momento eu esqueci que eu tava vendo 50 Tons de Cinza, de tão coerente que tava. Eu tava assim, eu não acredito que eu achei isso interessante. Isso foi muito bem feito. A questão é que, por que essa cena foi estruturada é que me incomoda. Inclusive, eu vou falar de 2 pontos que me incomodam logo aqui nesse começo. Antes de falar as coisas que me incomodam, ela quando começa a fazer as perguntas pra ele, ela mostra até um pouquinho de personalidade. Tipo, ela faz uma pergunta, aí ele dá uma resposta meio assim, ela levanta a sobrancelha assim, julgando, entendeu? Julgando o Christian Grey. E aí ela tem uma personalidade escondida, gente. Tá escondida atrás da insegurança dela. E por um momento, o filme engana a gente.
Ele engana. Ela não tem vida social, não tem amigos, não tem namorado, nada. E o que me incomoda é que ela é inteligente, tem personalidade. E o filme tenta empurrar pra gente que ela é uma bestalhada. Aí tem uma parte que ela pergunta pra ele se ele gosta, se interessa por alguma coisa fora o trabalho, né? Aí ele diz que pratica atividade física. Frases subliminares. Mas o que me incomoda, gente, aqui de verdade, é porque o que atrai ele nela, na Anastácia, é justamente que ele vê uma sensualidade na inocência dela. E aí ele fica olhando ela, estudando ela, e ele parece um predador olhando pra ela. Sabe qual é o pior, gente? Que eu tenho que confessar aqui pra vocês, eu vou ter que confessar. Eu fiquei imersa no filme. Porque o filme, ele engana a gente, cara. Porque por um momento, enquanto eles estão conversando e ele faz perguntas pra ela, parece que ele tá enxergando ela, ele tá enxergando qualidades e um potencial que ninguém mais vê. E que talvez nem ela veja em si mesma. Aí você fica balançado, né? Você fica... Se eu fosse assistir sem saber do enredo, nessa cena eu facilmente seria enganada. O filme salienta muito de que ele é o solteiro mais cobiçado de Seattle. Aí pronto, ela fica pensando nele, né? Porque ele fica aparecendo ali pra ela e está em todos os cantos. E ela tem um melhor amigo, que ele é atolado na friendzone, assim, gente. Ele é atolado assim, você vê, olha mesmo que ela tem zero interesse nele. E ele gosta dela claramente. E aí, gente, ele vai no trabalho dela. Aí, como ele tá comprando, né, produtos de obra, corda, uns negócios ali. Aí ela até brinca, né? Nossa, você tá parecendo um serial killer. E aí eu, sim. Será que não é? Como é que tu sabe? Aí pronto, ele chama ela pra tomar um café. E ali, ele já demonstra um pouquinho da personalidade dele, né? Porque eles estão ali tomando café, aí ele coma, beba. É um menino. Ele quer ser o vampiro, só que ele quer ser o vampiro de The Vampire Diaries, que compele as pessoas. Aí ele pergunta pra ela se ela é uma pessoa romântica. Ela fala, meu filho, eu fiz literatura, um Jane Austen aqui na veia, você acha que eu não sou? E aí ele fica pensativo assim, porque parece por um momento que ele tem um lapso de consciência, entendeu? Do tipo, o que ela tá buscando, entendeu? Não é. E aí ele diz que eles não podem mais se ver. Que nem Edward, né? Fica longe de mim. Fique longe de mim. Eu sinto muito. Não vai dar. O que é? Eu te acompanho. Aí pronto, a amiga dela convence ela a ir numa festa. Marquem bem essa informação. E uma coisa, gente, que me irrita é porque ele disse, eu não sou o homem pra você. Eu não sou o homem certo pra você. Fique longe de mim. Aí ela, beleza, beleza. E aí ele manda livros, que é a primeira edição de um monte de livro que ela gosta. Um sonho, inclusive, minha Christian Grey, se você estiver ouvindo isso, você pode mandar aqui pra casa também. Mas aí, amigo, qual é a tua, cara? O que que tu quer? Tu quer que ela fique longe? Porque isso não é estratégia. Você dá livro pra uma leitora, você não quer ela longe. Aí pronto, ela vai pra festa, né? Que enquanto ela tá se arrumando, os livros chegam. E ela vai pra festa. Aí ela olha pro telefone dela, olha o contato dele, pensa, vou apagar. Ela não apaga. Ao invés de apagar, ela faz algo muito parecido. Ela liga pra ele. Ele percebe que ela tá já a menina mais doida que bateu no carrossel. E ele começa a dar ordem pra ela. Falar, vá pra casa. Ela, oxi. Em dado momento, ele... Fique aí, vou lhe buscar. Esse amigo dela, que é fotógrafo, ele aproveita que ela tá bêbada pra se declarar pra ela e ele tenta beijar ela. Aí chega o Christian Grey bem nessa hora, salva ela. Eu não sei como funcionou essa elipse do tempo, né, de quando ela tava conversando com ele até ela ir pra fora. Mas, gente, como é que ele chegou tão rápido? E sem a localização dela, né? Como é que ele tem a localização dela? Como é que ele sabe onde ela tá? Desculpa, eu não. Aqui, sinal. Christian? E aí ela desmaia. E toda essa cena, gente, é pra gerar um encontro artificial entre eles. Assim, eu achei um pouco patético, porque o filme ele cria certas situações para que eles possam se encontrar e brigar e fazer as pazes, porque sim.
Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Aí ela acorda e ela tá com outra roupa. E ela pensa, a primeira coisa que eu pensei, quem foi que trocou tua roupa, mulher? Enquanto ela e eu está se perguntando quem foi, ele chega da corrida dele, que ele corre. Porque ele só faz 3 coisas o filme todo: fornicar, correr e fingir que trabalha. É só isso que ele faz. E aí, gente, ele tira a camisa do nada, suado, que chegou da corrida. Ele pula na cama, que eu me assustei. E ele come a torrada dela do nada. Ele tem um comportamento muito estranho, gente. Muito estranho. Ai, gente, ele tem seu charme. Eu entendo que ele tem seu charme. Mas eu não acho ele bonito. Eu prefiro quando ele era o caçador de Once Upon a Time. Você lembra que ele tá na primeira temporada de Once Upon a Time? Eu prefiro 1000 vezes. Eu não acho ele essa beleza toda. Ele lindo, do jeito que o povo fala. Pra mim ele parece aquele boneco bebê. Sabe aquele boneco bebê que tem um furinho no queixo? Para de ser doida! Ele faz que vai beijar ela, mas não beija. Não beija. Aqui ele é respeitador. E aí, gente, ele fica fazendo doce, mas não tem lógica ele ficar fazendo doce. Porque ele não tem dilema pra ficar longe dela. Se ele tem, se tiver no livro, no filme não colocaram ele ter esse dilema de ficar perto dela, porque em nenhum momento a prática dele parece uma questão pra ficar com ela, só naquele momento do café, porque ele não tem dilema pra manter ela longe. Os gostos são singulares. Você não entenderia. Que viagem é essa, velho? E se ele tivesse, ele não esqueceria assim facilmente quando fosse conveniente, entendeu? Mas tem uma cena que eu quero muito comentar, porque é quando ele pergunta: o que você vai fazer mais tarde? Aí ele, tudo bem, quando você largar, eu mando o Taylor te buscar. E eu meio que entendi nessa frase o sucesso do Christian Grey. Porque ele, aparentemente, é obcecado por ela. Ele é disposto, ele faz acontecer. Ele disse, eu te busco, eu te levo, vamos em tal lugar, quero te ver, vou fazer, eu resolvo. E, gente, um homem escrito por uma mulher é tudo aquilo que uma mulher deseja, gente. E que, aparentemente, ela não encontrou na realidade. Eu sei que pega um personagem desse. Um personagem que é manipulado pra gente amar e odiar ele ao mesmo tempo. Tipo, você fica balançado. Ele tem esse defeito aqui, mas olha como ele é disposto. Entendeu? Como ele tem atitude, ele quer ela e ele vai atrás, e é isso, sabe? Eu tentei não julgar as pessoas que gostam, eu tava julgando ele, mas as pessoas que viram alguma coisa nas atitudes dele, eu tentei entender, sabe? E aí ele diz que não vai beijar ela até que ela assine o contrato. E aí ela, que contrato? Mas aí tem a cena do elevador que ele não consegue sustentar e ele beija ela. E agora, sem zoar, tá? Começa a tocar Love Me Like You Do. Gente, a trilha sonora desse filme realmente é uma coisa espetacular. Nisso, realmente, eu não tenho o que falar. Ele leva ela pra andar de helicóptero. E ele que dirige. Ele vai pilotando, né? É muita confiança, é muito amor. Eu não sei se eu teria essa confiança, esse amor todinho. Podia ser Chris Evans, podia ser o Dylan O'Brien. Gente, é muito desespero. Ele diz que não faz romance, mas dá livro pra ela. Leva ela pra passear de helicóptero. O filme, ele cria essa narrativa que é muito perigosa. De que se um homem não for bom pra você e ele não estiver alinhado com as suas expectativas, vale a pena você esperar. Esperar que ele mude pra ser aquilo que você espera. E talvez mude. Eu não vou aqui generalizar. Às vezes, na maioria das vezes, não vai mudar. Mas é um discurso muito perigoso, porque é um discurso... O filme, ele cria um imaginário de que elas vão conseguir salvar, elas vão conseguir mudar esse cara que tem uma coisa boa dentro dele que só ela enxerga, porque ninguém mais consegue enxergar o bem que existe dentro dele. Isso na vida real pode se tornar um problema gigante, minha gente. E aí ele manda ela assinar o contrato. E aí tem a frase que me mata, gente, que me mata. I don't make love. I don't make love. I fuck. Então tá bom. Então tá. É que ele fala sério e olhando pra ela, e eu ria de chorar, tava dando vontade de rir.
Que diálogo, minha gente. Realmente, gente, é um negócio que eu se divirto, né? Com conjugação errada e tudo. Aí ele faz um tour do apartamento, meninas, que é uma cobertura em Seattle, bem humilde. Um luxo cheio de quarto. E aí ele mostra o quarto, que no Brasil o povo chama de quarto vermelho, mas não é quarto vermelho. Ele chama de quarto dos jogos. E aí ele explica esse negócio de dominador, de submissa, esse babado todo que ele gosta, né? Aí ele deixa claro, gente, que o único relacionamento que ele vai ter com ela é pelo contrato. Que ele não tá disposto a ter um relacionamento de verdade e que ele só quer usar ela. Ele deixa bem claro isso, é um contrato. E ela conta que nunca ficou com ninguém. E essa cena, gente, vocês já devem estar carecas de ouvir o quanto ela é problemática e tal. Porque a cena toda é ensaiada. E muita gente fala, né, que é romantização de Hollywood. Mas uma coisa que eu queria falar que nem é isso. É dessa coisa que ele acha ela um diamante, né? Que nem Bridget, um diamante. Por ela nunca ter ficado com ninguém. Mas ele ficou com um monte. E aí, não sei, é complicado. Fica fim de semana fora na gandaia e você quer fazer filho com ele? Tá louca? E aí, minha gente, depois desse primeiro momento deles, né? Não para mais não, minha filha, olha, não para. Ele vai, amarra ela com a gravata. Numa dessas, a mãe dele chega. E aí ela fala, nossa, eu nunca conheci nenhuma namorada dele, vem jantar com a nossa família. Ele leva ela pra casa. E aí eles conversam, né? E ele explica como ele conheceu nesse negócio de dominador e submissa. E eu assim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, gente, porque é um negócio muito mais extenso, muito mais sério. Vamos seguindo por enquanto. E ele diz que ela pode pensar no contrato, pra ela pensar, né? Pra ela ficar de boa. Mas ele não dá espaço pra ela pensar. Ele não dá. Aí ela se muda pra Seattle e ele o tempo todo. E o contrato? Que cara chato, meu. Dá o tempo. Tu não disse que era pra eu pensar? Não fica na tua aí, me apressando. Caracas, meu. Nossa senhora. Relaxa. Aí ela lê o contrato, vê as fotos de como seria, né, esse negócio. Aí ela... Lá, meu filho, vá com Deus, viu? Tchau, bênção. Foi bom te conhecer. E aí você pensa, ele aceitou, né? Ele falou pra ela ler. E aí ela não aceitou, ele vai deixar ela em paz, né? Não. Ele aparece no apartamento dela, do tipo, o que tu vai perder, mulher? Tu vai perder isso. E eu senti assim, no meu ser, no meu coração. Ela vai enrolar esse homem o filme todo e ela não vai assinar o contrato. Quer ver? Eu apostei comigo mesmo, é isso que ela vai fazer. Aí ela tenta negociar com ele, né, os pontos do contrato. E ele tenta manipular ela pra ela fazer o que ele quer. Ele fica alimentando os sentimentos dela por ele. E isso me dá uma agonia, me dá uma raiva. Aí chega a formatura dela. Ele vai lá dar um discurso, não sei porquê. Porque ele é um case de sucesso ali em Seattle e chamaram ele para fazer um discurso na formatura. Nesse discurso, ele fala algumas coisas que ela fica encucada, porque ele diz algumas coisas da vida dele que ele não tinha dito para ela. Aí ela, ué. Aí vamos para a cena mais tenebrosa que eu já vi na minha vida em face dessa terra. Que é quando, eu não sei o que acontece, eu não lembro o que acontece, mas ele meio que vai punir ela. E ele bate nela como aqueles pais de antigamente, sabe? Gente, eu achei essa cena perturbadora. Segurança! E aí, depois da formatura dela, ele não fica. E muito provavelmente ela não foi passar com os amigos dela, nem com o pai dela, pra ficar com ele, né? Porque ela pensava que ele estaria com ela no dia que ela se formou. E aconteceu alguma coisa e ele foi embora. E aí ela chora. E nesse momento eu me compadeci com ela. Mesmo tendo raiva do filme, eu me compadeci. Eu tive vontade de chorar junto com ela. Um dia importante pra ela. Ele deixa ela sozinha. Entendeu? E como eu tinha dito, o pior dele não é a prática dele, os fetiches dele. É porque ele não tem tato, ele não tem maturidade para estar num relacionamento, para ter a responsabilidade de ter alguém, pessoa a qual ele alimentou todos esses sentimentos. Foi ele que alimentou. E ela tá se sujeitando a tudo para manter ele. E, gente, eu não acho legal. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida! E aí, do nada, ele vem dançar comigo. E chama ela pra dançar na sala. Gente, eu vou bater na cara desse...
E aí no jantar, ela diz que vai visitar a mãe dela na Geórgia. Gente, ele não dá satisfação da vida dele. Ele diz que isso não é um relacionamento. E ele fica com raiva quando ela não conta as coisas da vida dela. Complicado, entendeu? E ele fala, não, porque você é minha. Ela não assinou a merda do contrato. Aí na casa da piscina, finalmente vem as perguntas de quando você tá aceitando algo que você não quer, mas você aceita pra manter outra pessoa. Finalmente vem as perguntas. Ela pergunta, sim, mas vai ser sempre assim? Ela tá tentando mudar ele e ele não vai mudar, gente. Ele não vai. E eu não sei se isso é incoerência do filme ou se as migalhas que ele dá é pra fazer ela de palhaça. Eu não sei. Pode ser as duas coisas. E aí ele conta os traumas dele. E agora vamos falar sobre isso. Ele conta os traumas dele. E o filme criou, né, esse backstory dele para justificar os comportamentos dele e para moldar o caráter dele. Aí eles tentam fazer um personagem profundo e complexo e colocam para ele um passado raso, uma justificativa rasa e irresponsável. Porque, gente, ele sofre um abuso e o filme faz com que ele veja isso de uma forma normal. Ele é mais mexido com o fato da mãe dele ter morrido. Ele acha que o que aconteceu foi uma forma dele se libertar do que tinha dentro dele. Gente! Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Eu fiquei incrédula. Os traumas dele parecem uma pedra de cenário. Você pega, parece pesado, mas é isopor. Porque ele não leva os traumas dele a sério. E se ele não leva os traumas dele a sério, como é que o filme quer que a gente leve? Mas quando ele fala, gente, que vai jantar com essa mulher que é amiga da mãe dele, gente, é um soco. É um soco na minha cara de palhaça que tô assistindo esse filme. Porque se o filme fizesse isso com consciência, com responsabilidade, talvez a gente tivesse muito o que tirar, né? Daria muita substância para o filme, mas infelizmente ele pega outra direção e faz exatamente o oposto. Mas aí, gente, porque ele não foi jantar com a mulher lá, foi essa mulher que mandou ele ir lá fazer as pazes com a Ana Chácia. E ela perdoa. Quando eles estão juntos, ele recebe uma ligação muito séria. Aí ele atende assim e falam pra ele: ainda não se inscreveram no canal de Ana Áviles e não deixaram like. Ele desligou, gente, que ele ficou possesso. Então, se eu fosse você, eu não esperava que o Christian Grey aparecer na sua porta. Eu me inscrevia logo, deixava o like, porque esse homem, gente, esse homem não é normal, entendeu? Aí o que acontece? Ele tem problemas e ele não quer conversar sobre esses problemas. Ela quer saber e ele não quer falar. Ele fica, não, porque eu tenho minhas questões. Você não compreende a minha cabeça, o jeito que eu sou. Você não compreende. Aí ela fala, então me mostre tudo, me mostre o pior que existe dentro de você. Minha filha, não presta não. Ele bate tanto nessa mulher, tanto. Chega um momento, em dado momento, que ele fica batendo nela, ela começa a chorar e ela fica... você vê nos olhos dela, ela pensando, menino, quando isso acabar, eu vou sair correndo daqui. Você vê nos olhos dela. Aí ele tenta se aproximar dela e ela não, fica longe. Para. Não. Ela arruma as coisas dela e ela decide ir embora. Porque ela conversa com ele e aí ela fala, eu não sou o que você quer. Eu não vou conseguir ser o que você quer, infelizmente. Aí quando ela vai embora, pega as coisas dela e vai embora, ela entra no elevador e o filme acaba como eles se conheceram. Ana. Christian. E aí o filme acaba. E eu só pensando, Ana não, Deus me livre. Tive um misto de sensações ao assistir esse filme. Eu ainda não vi os outros, eu verei os outros, eu tenho que ver os outros. Eu, sinceramente, eu saí traumatizada desse filme. E enquanto eu tava falando pra vocês, eu tava relembrando trauma eterno para sempre. Não esquece de se inscrever nesse canal. Depois de tudo que eu passei, gente, o mínimo que eu mereço. Por favor, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. Ativa o sininho para não perder os outros vídeos que virão, para você não perder a segunda parte. Você não pode perder o falando dessa obra-prima, cara. Desculpa aí para quem gosta, eu não quis ofender ninguém, gente. Eu não quis, eu vim dar apenas minha opinião e dar um aviso cuidadoso, entendeu? Mas se você gosta, tudo bem. É aquele negócio, se você gostou, você venceu. A gente tá conversando, é a conversa. Então deixa aqui nos comentários o que é que você achou, né? O que é que você acha desse filme 50 Tons de Cinza? Pra ver se a gente tem uma luz e entende alguma coisa, né? Então é isso. Eu fico muito grata pela sua audiência. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!